Fala galera, Hércules aqui, eu sou médico radiologista e hoje a gente vai falar sobre a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, popularmente conhecida como apneia de sono. Vai focar nos exames de imagem, eu vou mostrar algumas alterações que acontecem em pacientes acometidos por essa entidade e vem comigo. Então, o que é a apneia do sono? Ela é caracterizada pelo colapso recorrente da via aérea superior, gerando hipoxemia e consequente sono fragmentado, com todas as repercussões para a qualidade de vida e saúde do paciente. Então, como que ocorre essa apneia do sono? Eu tenho um desenho esquemático que tem muita gente que gosta, eu vou aqui, depois eu mostro mais um exemplo de tomografia que a gente gosta bastante aqui, que me acompanha. Então, aqui um desenho esquemático do inglês, do nariz, ILP seria interluminal pressure, o ELP seria extraluminal pressure, e aqui seria desenho esquemático da laringe e da via aérea superior, né? Essa caixa óssea seria a nossa maxila e a mandíbula, que isso depende da... a gente nasce com... Tem gente que tem uma predisposição maior, como eu vou mostrar em seguida. E então é o caminho que a via aérea faz do nariz até a traqueia. Esse caminho, quando ele está apertado, gera o ronco e também a apneia do sono. Então, algumas coisas geram esse aumento da pressão extraluminal da via aérea superior, como eu vou mostrar agora nesse exemplo. Então, aqui da letra A seria o paciente normal que tem esse eixo lateral, ele é maior que o antero-posterior. Esse aqui é o paciente normal, nada de alterado. Já esse paciente aqui, ele já está, o eixo lateral está quase do mesmo tamanho do antero-posterior, e a gente pode ver que a gordura parafaríngea, esse aqui é uma ressonância, né, um T1 sem contraste, a gente vê que essa gordura parafaríngea está aumentada e está gerando um aperto ali da via aérea superior, ali na retroglossal, né, atrás da língua. E esse era um paciente com síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, né? Aqui também tinha mais um caso, esse aqui a gente pode ver que a gordura parafaríngea está muito aumentada, em especial do lado esquerdo. Então, também tinha um paciente com portador da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Já esse caso aqui, a gente vê que a via aérea é bem menor do que nesse caso aqui, esse da letra A. Já o canto da direita, mais de baixo, ele tem umas tonsilas palatinas bem hipertrofiadas. Paciente jovem, também portador de apneia obstrutiva do sono, que aqui uma causa da hipertrofia da, das tonsilas palatinas e consequente redução do calibre da via aérea é o refluxo gastroesofágico. Então, às vezes o paciente não é obeso, nem não é tão obeso, mas com o refluxo gastroesofágico ele pode ter até uma doença bem chata, bem grave, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono só por causa do refluxo, né? Então, falando se a apneia do sono é grave, o que ela pode causar e se ela pode ser prejudicial, tem um dado bem taxativo que quem é portador da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, ele vai ter uma chance de 4 vezes maior de morrer de infarto, de AVC, de qualquer doença, segundo esses dados desse artigo que eu vou botar no final. Então, é uma doença muito séria, né? Ela vai gerar pressão alta porque ela gera uma alteração no metabolismo, né? Que é no metabolismo do endotélio, que é a parede do vaso, uma estrutura da parede do vaso, e esse vaso fica hiperreativo e esses pacientes que têm apneia, hipopneia obstrutiva do sono, eles são refratários ao tratamento medicamentoso da hipertensão. Por uma das teorias é que essa hiperreatividade endotelial gera uma bom, eu não sou cardiologista, mas gera uma alteração do metabolismo dos vasos e sendo mais difícil o tratamento medicamentoso, né? Então, outra pergunta, se é possível ter apneia do sono sem roncar. Olha, possível é, mas não é comum, porque quem tem apneia do sono, 95% dos casos, o paciente vai roncar, a pessoa vai roncar, então é um sinal de alerta, né? Então, o snore do inglês, eu peguei essa referência desse artigo que eu vou botar no final. Acho que deixa eu sair daqui para vocês verem. Então, snore, né? Opa! Uh, snore do inglês é ronco, né? Não tem muito mistério, não. Então, continuando. Uh, apneia de sono, qual médico procurar? Geralmente aí pode ser otorrino,
ou pode ser o pneumologista, né? Esses dois costumam tratar bem, alguns são mais especializados na área, ou até algum médico que seja especializado, mas geralmente vai ser essas duas especialidades. Aí o médico otorrinolaringologista, que muitos me acompanham, um abraço aí, se puder deixar o seu comentário, e o pneumo também. Então, eu acho que um desses artigos que eu postei era da sociedade, que eu peguei umas imagens da Sociedade Brasileira de Pneumologia, inclusive. Então, o diagnóstico definitivo da apneia do sono, da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono é baseado no exame de polissonografia, que o médico vai lá, o paciente dorme, passa a noite, geralmente na clínica, eles fazem algumas medidas e, de acordo com o número de hipopneias ou apneias por hora, eles fazem um score de gravidade, se é leve, moderado ou grave. Não é a minha área, mas existe essa tabela e é o diagnóstico definitivo. De- Eles pegam esse resultado e geralmente acabam pedindo também a tomografia, que eu vou mostrar os resultados em seguida, alguns uns casos. Mas o exame definitivo de diagnóstico a polissonografia. E a tomografia ou a ressonância entram juntos. Né? Então, esse exame é feito em algumas clínicas especializadas em sono, geralmente pneumo ou otorrino. Então, quando essa via aérea está obstruída, né, o, no caso de uma própria rinite, ela pode ser um fator que gere a apneia obstrutiva do sono, que o diagnóstico ele é pelo exame esse, né? Não, esse exame tem que ser solicitado pelo médico, não é uma pessoa que vai lá e faz esse exame. Não pode, isso não existe de tu chegar a fazer um exame sem ter um pedido médico, né? Sempre tem que ter um pedido médico, até porque vai ter um médico que avalie esse resultado desse exame depois. Aí para confirmar que o diagnóstico clínico, a suspeita clínica ela é muito forte. Geralmente o paciente que tem apneia, hipopneia obstrutiva do sono, ele pode até ficar várias horas dormindo, mas ele acorda cansado, sonolento. Ele não, é o popular não dormiu bem, né? Ele acorda cansado mesmo, tenha dormido várias horas, ronca bastante. E isso aí seria um dos sintomas, né? Sinais é que o médico olha e os sintomas que o paciente percebe, os familiares percebem. E uma das causas aí que pode obstruir a via aérea, que é bem simples, é a rinite. Então, tranca a via aérea ali porque dá um edema na mucosa e o ar não passa direito, o paciente acaba roncando. Então, tem que ser tratado geralmente com spray nasal inicialmente, sendo que 60%, quase 58% dos pacientes têm. E aí desses aí, 27, quase metade melhoram só com tratamento para rinite, né? Então, nem tudo vai ser tratamento cirúrgico ou CPAP, como a gente vai falar em seguida, às vezes um tratamento de uma rinite já pode resolver o problema, né? Então aí, porque rinite dá sono, também tem gente que pergunta, o próprio remédio da rinite, tem gente que usa o dexcloroferenamina, que está junto com vários antialérgicos, né? Dá muito sono, ou porque o pessoal que tem rinite não dorme mal e acaba acordando à noite. E aí acaba ficando com sono durante o dia. Então, o pessoal fica meio. Eu sou portador de rinite e eu sei como é que é também. Então, aqui a gente mostra alguns exemplos da via aérea, já entrando na parte que eu gosto, quem me acompanha aqui gosta, que é a tomografia, exames de imagem. Tive algumas alterações, por exemplo, o corneto nasal inferior bem maior do lado esquerdo que o direito, já com desvio, um esporão ósseo para o lado direito. A gente pode relatar isso no laudo. Eu até, se não tem, nem sempre eu relato, sabe? Eu posso descrever a simetria dos cornetos nasais em detrimento do lado direito. Aqui, conchas médias bolhosas bilateralmente, também dá para descrever. Já que aqui seria um caso mais importante, que tem bastante pólipos nasais, por uma polipose nasosinusal. Esse paciente não vai dormir bem, às vezes, um caso, o remédio tópico não vai melhorar. Aí, geralmente, polipose nasosinusal, os otorrinos acabam operando, né? E aqui dá ter um pólipo no vestíbulo nasal também, não adianta ter que fazer uma cirurgia para resolver. Continuando aí um caso aqui mostrando a diferença da. Aqui tem o palato duro, né? O palato mole é essa parte aqui. Então daqui para cima a gente tem a rinofaringe, daqui para baixo a orofaringe. A gente foca mais os exames na orofaringe, mas isso aqui é um pólipo grande, ele pega tanto a rino como a orofaringe. Esse paciente não vai dormir bem e a tomografia vai ajudar. Provavelmente a polissonografia daria alterado e não responderia a um CPAP
né? Por isso que eles acabam pedindo, fazendo a polissonografia e os exames de imagem também. Então, a apneia refluxo eu já falei. O refluxo recorrente, paciente que tem ali vem um refluxo do estômago, um pH ácido, gera uma hipertrofia das tonsilas palatinas por um processo inflamatório. As tonsilas palatinas do anel de Waldeyer, né? E acabam hipertrofiando. E o paciente pode ter uma repercussão muito grave, além de asma, né? Que a refluxo dá. Tem várias outras, não é minha especialidade também, mas o refluxo pode gerar a apneia do sono. Então, o aumento das tonsilas linguais, associado ao refluxo gastroesofágico, é uma causa frequente na ob- obstructive sleep apnea. Isso em inglês, eu deixei para. Então, já vindo para a parte de quem que me acompanha mesmo, da radiologia aí, eu vou mostrar uns exemplos e as medidas que a gente tem que falar, inclusive nesse artigo que tem referência, eles sugerem que a gente deve escrever essas medidas mesmo em paciente que não esteja fazendo esse exame para apneia do sono. Então, primeiro, o diâmetro transverso da orofaringe superior, retropalatino, quando ele é menor que 10, isso é quase certo que o paciente vai ter apneia e hipopneia obstrutiva do sono, ou apneia do sono. E o comprimento da orofaringe, quando ele é muito largo, também vai dar alterado. Isso aí tem uma lei da física aí, quem souber como soletra isso, deixa eu sair daqui, é Poiseuille, pelo que eu entendi, né? A lei de Poiseuille que diz que quanto mais estreito um tubo e mais comprido, maior vai ser a pressão desse tubo. Então, quem tem eu vou mostrar um exemplo agora, vamos ver. Esse paciente aqui que ele tem eu vou mostrar um que seja normal em seguida e como a gente mede em seguida, mas esse paciente que tem esse tubo da via aérea está muito grande, o normal seria até 7 milímetros, então um comprimento da orofaringe maior desculpa, que 7 centímetros ou 70 milímetros, deve ser relatado nos laudos, é um fator de risco para apneia obstrutiva sono grave, né? Outra medida que, quando esse diâmetro for menor que 10 milímetros ou 1 centímetro, também é um fator de risco, é uma medida que a gente deve relatar nos laudos. E a outra, aqui na letra a distância do ióide para o eixo da mandíbula. Então, quando for maior que 18 milímetros. Aí algumas referências falam 20, eu já vou mostrar. E outra, a densidade da língua. O paciente que é obeso, ele acumula tanta gordura até na língua. Então, quando o valor de referência, quando é abaixo de 30, fica acúmulo de gordura na língua. Eles fazem até cirurgias, existem algumas cirurgias para diminuir o tamanho da língua, o paciente abrir essa via aérea posterior, essa via aérea da orofaringe, por causa do acúmulo de gordura, inclusive na língua, né? Aqui, olha, a medida o normal seria que fosse maior que 30. Fosse maior que 30. Eu já vou mostrar um exemplo aqui de um caso normal, só para não esquecer de mostrar também a medida do palato mole. Esse aqui é o palato duro e o palato mole, no comprimento e na espessura. A espessura é 10 milímetros e o comprimento é 38 milímetros no maior eixo, né? Então, acho que aqui deixei uma tabelinha. Aí, olha, quem está me acompanhando, por favor, eu demorei para conseguir essas medidas aqui, tudo com referência, tá? Então, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, porque é um pedido que tá cada vez mais o pessoal do otorrino, os pneu tem pedido, eles pedem às vezes só tomografia de seios da face. Eu costumo, no meu serviço, eu peço, ó, eu faço essas medidas, mas eu preciso de tomografia de pescoço, seios da face com reconstrução 3D. Aí tem um pessoal que me ajuda, já consigo, eles já fazem essas medidas para mim, mas não faço de maneira recorrente em tomografia de seios da face. Eles costumam pedir mais tomografia de seios da face. Conversando com eles, geralmente eles acabam pedindo esses exames aí, só a reconstrução 3D, geralmente o plano não, não cobre, né? Mas a gente tem para dar essas medidas, eu não faço de maneira padrão. Quando, em especial quando pedem só seios da face. Quando pedem pescoço, seios da face, aí eu consigo fazer, mas com reconstrução eu dou mais medidas das áreas, né? Então vou pegar o exemplo aqui só para eu pegar, ver se está o diâmetro aqui não, eu queria deixar essa medida aqui do ióide quando ele é muito inferior.
Já vou explicar melhor. Quando é uma medida do ióide ali ao ângulo ao eixo da mandíbula for maior que 18. Então, indo para o exemplo aqui, né? o, no maior diâmetro, o menor diâmetro transverso no eixo retropalatino de palato mole. Então aqui está o palato mole, né? Palato duro, palato mole. A gente vai medir no paciente com queixa, né? Deu 1,1. Eu costumo dizer nos limites inferiores da normalidade e também costumo medir aí. Esse é o menor. Quando ele é menor que 10, é um fator de risco forte para esse diâmetro, para a apneia obstrutiva do sono. E geralmente eu ponho pelo menos essa medida o menor diâmetro transverso na orofaringe superior ao nível do palato mole. É a medida e põe a referência. A valor de referência maior ou igual, maior que 10 eu ponho, não ponho maior ou igual. E também tem ali a medida que eu acho que eu botei na upper airway, nessa orofaringe retropalatina, seria e seria seria 100 e abaixo, aqui para baixo, retrolingual seria 150. Então, só para a gente exemplificar aqui, eu vou fazer uma medida. Opa, né, só para fazer uma medida para ver como é que a gente pode fazer aí de maneira mais artesanal mesmo, né? Mas é uma medida que alguns colegas aí gostam que a gente coloque no laudo e vai ver se tá que deu 0,5, então tá bem estreita essa via aérea superior. Uma, fica um laudo mais completo. Já a via aérea superior retroplatina, a via aérea retrolingual, aqui eu acho que já vai, o valor seria 150. A gente pega o maior, né, essa área aqui, acho que aqui vai dar melhor. É, claro que não é tão preciso. Quem tem algumas workstations que os tecnólogos têm acesso, eles acabam tendo um pouquinho mais de precisão, ainda mais eu que não sou muito bom em educação artística. Então eu dei direitinho aqui, seria 150 milímetros cúbicos, né? Então essa parte deu boa, mas ali em cima tá bem estreito e quando o paciente deita, em especial no sono REM, os músculos dilatadores da laringe não, eles acabam sendo pouco estimulados e essa via aérea, a língua cai para trás quando ele deita e aí ó, não respira direito, faz a hipopneia ou apneia, dá hipoxemia, que é o baixo oxigênio no sangue, e hipercapnia, que é aumento de CO2. Esse aumento de CO2 acaba estimulando o músculo genioglosso, que é um dos principais dilatadores da laringe, né? E abre de novo e o paciente não dorme, fica naquela noite inteira ali. Quando ele vai conseguir dormir um pouco, acorda. Então é bem penoso para os pacientes. Então só faltou fazer algumas medidas a mais. Aqui deixa eu pegar a distância do ióide pro. Deixa eu pegar aqui certinho. A distância do ióide para a mandíbula, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um paciente oncológico aí que eu estava laudando, mas eu fiquei mais fácil de anonimizar. Então, tem que ser maior que 18 milímetros, né? Nesse caso aqui deu 2,2, então seria um fator de risco para a apneia do sono. Outra medida que a gente não, que eu acabei não mostrando seria a espessura do palato mole, que até é difícil de medir nos exames sem contraste, mas aí seria até 10 milímetros, e o comprimento aí até 5,6 milímetros, eu acho. Deixa eu voltar aqui para. Então, o comprimento do palato mole 3,8 milímetros. Vamos ver quanto é que eu estava medindo aqui. 3,2. Então, realmente funciona. Aí eu gosto de colocar isso tudo no laudo quando dá para fazer um laudo padrão, né? Quando vem, mas geralmente é quando tem esse pedido. Pescoço 6 da face com reconstrução 3D. Então, continuando aí uma medida que eu não coloquei, que seria a da cefalometria, que é a linha ANB, que é basicamente a distância da maxila para a mandíbula quando for maior que 4 aí. Esse paciente aí tem um fator de risco quando aqui tá bem colabada essa via aérea, né?
E também aqui dá para medir no mesmo Scout, né, a distância de uma linha tangente à mandíbula, a porção inferior da mandíbula, até o ióide. Quando for maior que 18, quer dizer que o ióide está caindo, né? O ióide ele funciona como uma âncora para epiglote e para a língua. Às vezes a língua ela cresce e vai empurrando o ióide para baixo. É um pouco normal com a idade, mas não predispõe, com a idade não seria um fator de predisponente para apneia obstrutiva do sono. Então, aqui um exemplo que eu já mostrei a medida do palato mole ali. Então, aqui dá para ver que com certeza tem mais que 10 milímetros, está bem espessado esse palato mole e o paciente não vai dormir bem. Então, aí, como curar a apneia do sono naturalmente, como melhorar a apneia do sono, a primeira medida seria perder peso, que aí reduz toda a via aérea, o que está em volta da via aérea, né? Um tratamento comportamental. Outra, o paciente não dormir de barriga para cima, que aí não vai ter o colabamento da via aérea, né? Não tomar café, não tomar chimarrão, aí quem é gaúcho que nem eu, não comer refeição pesada antes de dormir, faz exercícios físicos, acaba tendo um sono sempre de melhor qualidade, né? Tudo isso vai ser uma medida ah, que vai melhorar a apneia do sono. Mas se não, ó, isso aí é bom consultar, cada um consultar com o seu médico. E dependendo, tem alguns dispositivos de avançamento também que o pessoal usa para dormir, para não ter bruxismo também. E o tratamento mais popular é o CPAP, que é do inglês o CPAP, né? Continuous Positive Airway Pressure, que faz uma pressão para não fechar aquela via aérea e o paciente conseguir dormir. Muita gente, grande maioria dos pacientes melhora muito. Também tem uma cirurgia de avançamento maxilomandibular que traz para frente. Eu não sei explicar, não faço a cirurgia, mas acho que tem aqui um resultado de uma. Né, o paciente que dava para ver que essa mandíbula estava toda lá para trás, a via aérea toda colabada. Olha aqui, até o diâmetro transverso estava bom, mas a, a área dessa via aérea estava muito pequena. Depois da cirurgia, aqui a gente vê alguns materiais que eles usam na cirurgia, abriu muito essa via aérea, né? Isso da cirurgia do avançamento maxilomandibular. Não é a minha área, mas enfim, existe tratamento. Eu sugiro que quem se enquadra nesses critérios aí, uh, que busque ajuda. E quem gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, mostra para seus amigos, para a esposa, para o marido. E aqui as referências, né? Eu acho que basicamente esse artigo de 2018 aqui tá todas essas medidas. E aqui do pessoal de Pernambuco, que tem muito radiologista fera lá, inclusive alguns que me acompanham, radiologista e médicos, ah, de forma geral. Agradeço de novo todos que me acompanharam e deixe seu like, sugestão de vídeo para mim saber o que está ajudando os colegas aí, eu vou ficar bem contente. Até mais.